Pai, fala conosco nesta tarde. Viemos aqui para te adorar, Senhor. E sabemos que é através dessa comunhão que a vitória virá sobre a nossa vida. Que esse mesmo Espírito que está fluindo, Senhor, no louvor, na adoração, venha fluir na pregação da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Fala ao nosso ministério. Fala ao nosso íntimo, ao nosso ser. Fala com a Tua igreja, com os Teus pastores, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra a sua Bíblia no livro de Zacarias 4:6. Vocês sabiam que na época que comecei a viajar, antes mesmo de ter células na minha igreja, eu sou um rato de igreja, sou um pesquisador de igreja. Sem ninguém saber, eu vim aqui nessa igreja. Eu fiquei sabendo do mover que essa igreja estava vivendo. Eu parei um táxi ali, entrei, cheirei e senti a unção de Deus nesse lugar. Você tem que fazer isso. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, da importância de você ter essa experiência com o cheiro de uma igreja que cresce. Amém? Vamos ler. Zacarias 4:6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força e nem por poder, por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros. Agora grave esse versículo: pois quem despreza o dia dos humildes começos. Só até aqui, podem sentar. Queria pedir que todos procurassem seus lugares, se assentassem. Deixa eu explicar, que eu não tive tempo para explicar direitinho o que tem no DVD que está sendo anunciado lá fora. Muitos pastores e pastoras não conseguem manter um ritmo frequente e crescente na sua igreja, porque ainda não pegaram a importância de escolher corretamente os temas para que a igreja continue frutificando. Por exemplo, eu tenho uma igreja em células, em grupos pequenos, mas são pessoas que são atacadas pelo inimigo, são atacadas pelos problemas pessoais, familiares, pelas lutas de qualquer ser humano, de qualquer cristão. Então o pastor, ele precisa estar atento para saber pregar a sua igreja, para que ela não desanime, para que ela não perca o foco. Que conheço muitos pastores que começaram com células, com grupos pequenos, mas não tiveram o cuidado de escolher corretamente os temas para serem anunciados e pregados na sua igreja, e aos poucos o ânimo do povo foi diluindo, foi acabando. Então é importante você saber o que pregar para uma igreja em célula, uma igreja que ganha almas, que forma discípulos, que traz convidados, uma igreja que esteja envolvida nesse projeto de crescimento. Então
esse DVD que está aí, são 6 pregações em DVD, os temas é que eu uso geralmente no início do ano para trazer novamente a igreja para o foco dela, que é ganhar almas e fazer discípulos. Que se o pastor não tivesse cuidado, ele vai lançar um projeto e com o tempo esse projeto vai diluir, vai acabar. Eu tenho um culto de quarta-feira, 2 cultos, às 18h30 e às 20 horas, são muito grandes. É nesse culto que eu doutrino a igreja. Nesse culto que eu não deixo a peteca cair, a vontade, a paixão pelo reino diluir. Porque nós pastoreamos um povo que tem muitas lutas, muitos problemas, muitas adversidades, problemas no casamento, financeiro, pessoais, emocionais, líderes que você tem lá que tem problemas. Se o pastor não tiver o cuidado para motivá-los, incendiá-los com a palavra, passar para eles ferramentas, palavras que possam animá-los, eles vão com o tempo entregando as células e muitos grupos vão se perdendo e se acabando. Eu uso uma estratégia lá, quando o líder quer acabar com uma célula, que não quer mais ser líder, teve um líder que chegou e disse, pastor, eu queria entregar a minha célula, porque não estou mais com vontade, não consigo romper e tal. Eu disse, então vamos orar. Mas como assim, pastor? Você não vai entregar a célula? Então vamos orar. Repita essa oração. Ele me olhou desconfiado, ele fecha os olhos. Repita comigo. Aí o líder começou a orar comigo. Diga assim, Senhor Jesus. A ele, Senhor Jesus, eu não quero mais te servir. Eu não quero mais te servir. Estou entregando o meu ministério. E pastor, não é bem assim não, pastor. Mas tu não quer entregar, rapaz? Eu tenho que entregar para o dono, para o cabeça da igreja. Não, pensando bem, não vou entregar não, pastor. Esse negócio é muito sério. Porque se ele deixa orar até o final, eu acho que ele morre. Porque eu ia fazer uma oração pesada, né? Se o pastor não tivesse cuidado, com o tempo a turma vai desanimando mesmo. Pastor desanima, imagine membro. Nós desanimamos. Por isso que você não pode nunca deixar de ler, estudar, ouvir, participar de seminário, porque nós também temos problemas com isso. Então, esse DVD, e tem um outro que eu, talvez na conferência de outubro eu vou trazer, que eu falo sobre igreja. Você tem que ensinar para o seu povo o que é igreja. Igreja não é rodoviária, que as pessoas passam por lá sem compromisso. Igreja não é um clube, que as pessoas pagam uma taxa para desfrutar. Você sabia que nós temos muitos clientes dentro das nossas igrejas e não discípulos? Eles são clientes, eles querem receber um bom serviço. Eles querem prestar que nós prestemos um bom serviço a eles. Mas eles não estão comprometidos com o reino de Deus e com a igreja local que eles fazem parte. Eles vão lá, escutam, pagam a taxa do clube, que é o dízimo, recebem o serviço e vão embora. Mas durante a semana estão completamente divorciados do projeto do reino de Deus na terra. Por isso que ele acha, o cliente, que servir a Deus é bater o ponto no domingo. Então as igrejas estão cheias de clientes. E nós temos que transformá-los em discípulos de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Essa é a nossa missão. Porque se você tiver uma igreja cheia de clientes, eles vão perturbar você. Vão perturbar e muito. Uma vez eu estava lá na igreja, acho que eu contei na convenção, quem não estava lá vai ouvir agora. E entrou um cara no meu escritório, naquela época a minha igreja ainda era bastante simples, mas era o barãozinho da igreja, o cara tinha mais condições. Aí entrou no meu escritório muito chateado, aborrecido, e até quase que gritando, pastor, não aceito o que fizeram comigo, não posso aceitar uma coisa dessa. Mas o que foi? Eu acabei de ser maltratado aqui no estacionamento pelos seus obreiros, pelos seus diáconos. Olha, pastor, não posso aceitar, eu sou membro dessa igreja, sou dizimista, e se eu fosse o senhor? Aí ele começou a discorrer sobre várias ideias. Eu treinava esse pessoal, pastor. Estudos sobre relacionamento humano, como atender as pessoas, de boa educação. Eu digo, mas que mais? Quais são as suas ideias?
Eu também comprava uns apitos, umas lanternas, uns coletes, porque está tudo desorganizado, o estacionamento da sua igreja. Eu disse, olha rapaz, Deus te deu a revelação. E eu vou te dar a missão. Disse, como assim, pastor? Vou ungir você líder do estacionamento. Se eu, meu amigo, um cara com essa visão toda que você tem, com essa capacidade de se expressar, com ideias que eu nunca tinha ouvido, você é o cara. E não é que ele topou? Mas, porque, meu amigo, eu não aceito crítico sem proposta na minha igreja. Teve revelação, vai ter a missão. Nem tenha dúvida, teve um lá, sempre tem aqueles profetas, né, na igreja, tem na de vocês? O cara chegou para mim e disse, pastor Lorival, esse que tem uma palavra de Deus para te dar. Eu digo, ih, mudou a voz para mim, eu já fico agoniado. Se o cara vier com voz diferente para o profeta, ele muda a voz, né? O que é que foi? Deus está querendo lhe dizer que a nossa igreja está fria. Eu digo, fria? A igreja ganhando almas e o cara dizendo que estava fria. Mas como fria? Temos orado pouco e assim diz o Senhor, pastor. Eu disse, me acompanhe, profeta. Aí ele disse, para onde? Vamos aqui, eu levei ele para uma sala lá atrás, eu tinha a chave. Entra aí, profeta. Por que, pastor? Já mudou a voz, ele já abaixou a voz. Entra aí. Ele entrou, digo, você vai ficar orando de joelhos 1 hora, porque Deus te deu a revelação, e eu te dou a missão, o avivamento vai começar por ti. Tranquei o cara lá e deixei ele orando lá 1 hora pelo avivamento da igreja. Se você tem uma igreja de cliente, te prepara para penar, porque eles serão críticos sem nenhuma proposta. Eles vão mostrar os erros e as fragilidades que as nossas igrejas têm, mas nunca serão pedra de apoio para mudar a história da nossa igreja. Então lá na nossa igreja o pessoal já sabe, teve a revelação, vai ter a missão. Tem um cara lá que brigou não, disse, pastor, poxa, essa casinha aqui, pastor, está atrapalhando nossos carros, pastor. Eu digo, bora rachar? Lá custa 50 mil a casinha. A igreja dá 25, você dá 25? Pastor, eu digo, mas rapaz, você não está tendo a revelação, a missão é tua, rapaz. Por que isso? Porque você começa a moldar a tua igreja, transformando o cliente em discípulo. Porque senão, aparece alguém que presta o melhor serviço no bairro, você perde aquele cliente. Então é melhor você pregar, saber pregar, escolher corretamente os temas para você pregar, para transformar a sua igreja em verdadeiros discípulos. Diga graças a Deus. Eu quero falar hoje sobre a importância da unção no crescimento da igreja. Zorobabel recebeu a missão de construir o templo. E a orientação para ele foi clara, como é para mim e para você também. Não por força e nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos, diga graças a Deus. Bem, nós estamos querendo construir uma igreja para o Senhor, queremos ter uma igreja grande, queremos ver o nosso ministério frutificar, queremos ver as nossas ovelhas gerarem outras ovelhas. Nós iremos precisar de unção. Isso não é uma fábrica, isso não é uma estratégia humana que estamos querendo fazer desde o dia que fomos chamados pelo ministério, para o ministério pelo nosso Deus. É algo espiritual, e para esse chamado que você recebeu, que eu recebi, nós precisamos de unção. E o que é unção? Uns são e outros não são. É mais ou menos por aí. Uns topam e outros não topam. E eu quero discorrer sobre esse tema, que quando você vê um pastor bem-sucedido no seu ministério, observe com carinho a unção que ele tem, que está em ação na vida dele. Há uma toga invisível sobre a pessoa que lhe permite ser bem-sucedido no que faz. Essa toga, esse manto invisível explica por que algumas pessoas têm sucesso no ministério e outras não.
Ninguém dá sorte no ministério. Alguns respondem a Deus e recebem a unção de crescimento e outros não. Agora, como é que essa unção acontece? Como é que a unção vem para mim, vem para você? Primeiro, ela pode ser uma transferência de uma unção finalizada, mais ou menos parecida com aquela de Moisés. Moisés morreu e Josué foi ungido e continuou o seu trabalho. Tem gente que recebe uma unção de alguém que foi ungido por Deus, fez um grande trabalho, essa pessoa partiu para a glória e aquele que estava com ele recebeu essa unção. Também tem a transferência de unção em vida, que é o caso de Saul e Davi. Davi foi ungido rei, mas Saul ainda estava vivo. Ele perdeu a sua unção de rei. Agora, por que Saul perdeu a sua unção de rei para Davi? Porque Saul deixou de cumprir o seu propósito. O gigante Golias não era para o Davi, era para Saul. Saul olhou para o gigante e disse: Eras é muito grande, não dá para enfrentar não. E o Davi? Eras é muito grande, não dá para errar. É fácil de acertar. Quando Saul começou a deixar de exercer o seu ministério, Deus levantou Davi. E tem muita gente que perde a unção, perde o ministério, porque deixou de cumprir o seu propósito, estancou, estagnou, se tornou uma pessoa relaxada, irresponsável com o seu chamado. E Deus não fica refém de ninguém. Se você não topar, Ele vai encontrar outro que vai topar, Ele vai ungir a pessoa. Então você pode receber uma unção de alguém que está vivo, mas perdeu o propósito. Agora você, escute bem, mas Deus permitiu que Saul perturbasse Davi, para testar o Davi. Talvez você esteja sendo testado nisso aí. Alguns superiores seus estão perturbando a sua vida. Isso é teste de Deus para você. Deus está permitindo isso. Davi teve toda a possibilidade de matar Saul, mas não ousou fazê-lo. Se eu tocar no ungido de Deus, eu não. Quem trata com o ungido de Deus é o Deus que ungiu. Então Deus que trate com ele. Então essa transferência de unção também pode ser em vida. Pode ser também a unção partilhada. Essa é a que eu mais gosto. A unção que Deus deu a Moisés. Números 11, 16, 17. Escute só o que Deus disse para Moisés: ajunta-me 70 líderes de células e tirarei do teu espírito que está sobre ti e porei sobre eles. Diga amém. Deixa eu explicar o parafrasear do versículo. Moisés estava atolado de afazeres ministeriais. Não estava cuidando do casamento dele. E o sogro dele viu isso. Moisés, rapaz, tu está com muita coisa para fazer. Olha só a fila para você atender. Olha só a fila para você expulsar demônio e curar enfermo. Você não tem tempo para sua mulher, não tem tempo para sua vida. Faz o seguinte, chama 70 caras bons. E eu vou tirar, disse o Senhor a Moisés, parte do meu espírito que está em ti, e vou partilhar com os 70 líderes que você escolher. Essa é a unção partilhada. É onde você treina líderes, treina pessoas, unge essas pessoas, elas recebem a unção que está sobre você, e a unção que está sobre você é partilhada, e o ministério da sua igreja, e a sua igreja começa a crescer como nunca cresceu. Vou falar com mais detalhes lá na frente sobre isso. Tem a transferência de unção aperfeiçoada. É aquela de Elias e Eliseu. Eliseu recebeu o quê? A porção dobrada. E não se iluda. Você poderá ter discípulos que receberão mais do que você tem.
mais unção que você tem, e você precisa ter maturidade para conviver com isso. Já já eu falo com detalhes sobre essa questão. Agora, são esse tipo de transferência de unção. Tem também a transferência de unção pela imposição de mãos. Paulo disse a Timóteo para ele reavivar o dom que estava nele, que foi colocado essa unção pela imposição de mãos do apóstolo Paulo sobre o seu filho na fé, Timóteo. É dessas formas que vem a unção de uma pessoa, de um homem de Deus que morreu, passou para a gente, um líder nosso que em vida nos ungiu, um líder que partilhou a sua unção e nós pegamos um pedaço dela. Alguém colocou a mão sobre a nossa cabeça e Deus nos ungiu para o ministério. Assim que ela é transferida. Agora, alguns fatos sobre a unção. Ser ungido é difícil. Repita isso comigo. Ser ungido é difícil. Foi que Elias disse para Eliseu: dura coisa tu estás me pedindo. É difícil ter a unção de multidão. Não é fácil. É necessário que você entenda isso. A unção para ter multidões não é fácil, ela custa, ela é valiosa, ela custa cara. Por isso que tem que haver em nós essa consciência que essa unção custa, para que paguemos o preço devido. Quem quer ter unção de multidão do seu ministério, levante a sua mão e diga amém. Há muitos pastores que são credenciados, formados em seminários, que não são ungidos. Se fosse, nós saberíamos e veríamos. E isso nos leva à pergunta: por que é tão difícil ser ungido? Porque para ser ungido é necessário ter um desejo muito grande no coração. Por que você acha que a Bíblia diz que Deus amou Jacó e odiou a Esaú? Jacó não era um cara meio difícil, problemático? Mas quem foi ungido? Foi Jacó. Mas por que foi Jacó ungido? Porque Jacó desejava a unção. Esaú estava mais preocupado com as coisas terrenas. Se você quer ter uma unção de multidão, você precisa desejar mais as coisas celestiais do que as coisas terrenas. Você tem que amar o reino de Deus no sentido da eternidade. Muitos pastores param de crescer porque não são aprovados em alguns testes que eu vou falar lá na frente, e quero apenas dizer um. Deus, por exemplo, permite que chegue na sua igreja um dízimo poderoso. Aí ele disse: eu vou já testar esse meu filho. O que é que ele vai fazer com esse dízimo? Se você for aprovado nisso, o azeite da botija não vai acabar. E a farinha da panela também não. Por que isso? Porque você precisa mostrar para Deus que tu tem desejo de ser ungido para ser pastor de uma grande multidão. E na hora que Deus começa a testar você, você já tem a visão terrena, a visão do ventre e não do reino, você perde a oportunidade de receber essa unção. Esaú perdeu justamente por isso. Se preocupou com questões terrenas. Jacó não, queria o direito de primogenitura. Ele queria unção. Era um cara complicado, era um cara difícil, mas ele queria unção. Desejava unção. Então você precisa entender que para ser ungido, tem que haver um forte desejo. Elias ungiu Eliseu, mas Elias tinha um servo que ninguém sabe os detalhes desse servo, que não foi ungido. Andou com Elias, viu os milagres de Elias, mas não foi ungido, porque esse cara andava com Elias, mas não desejava a unção. Eliseu queria a unção e a porção dobrada do Espírito estava sobre Elias. Então, às vezes, estamos no ministério e não recebemos a unção, porque nós fazemos do ministério um subemprego, preocupadinho apenas com as questões terrenas, na vida da gente, com as contas da gente, com os sonhos pequenos da gente. Querido, deseje a unção,
deseja ter um ministério grandioso, deseja fazer algo grande para o teu Senhor, e esse teu Senhor vai realizar todos os teus sonhos em nome de Jesus. Sem esse desejo, não espere ser ungido. Você pode também desejar a unção de um outro pastor. Eliseu não desejou a unção de Elias? Você também pode desejar a unção que um pastor que você conhece tem para a sua vida. Eliseu solicitou claramente a unção que tinha visto em Elias. Pastor, olhe em sua volta e veja qual unção